Bom, a primeira vez que o Freud utiliza o termo o narcisismo das pequenas diferenças é num texto que ele escreveu em 1917, chamado O Tabu da Virgindade. E esse é um texto bem interessante, que nele o Freud faz um apanhado geral de diferentes tabus em diferentes culturas relacionados a essas questões do sexo, especificamente sobre a perda da virgindade por parte das mulheres. Não só, ele discorre sobre vários tipos de tabu, vários tabus em relação a essas questões do sexo, mas tenta dar o foco central na perda da virgindade nas mulheres. Mas apesar da tônica do texto ser essas questões sexuais genitais, o termo narcisismo das pequenas diferenças não fica atrelado a isso. O Freud chega nesse conceito quando ele está desenvolvendo a famosa guerra dos sexos, para utilizar em termos atuais, mas fica evidente no texto dele que essa guerra dos sexos não é nada atual. De fato, o contrário. As tribos primitivas ou a civilização de modo geral tende a se constituir de que forma? Mesmo dentro de um próprio grupo, de uma própria tribo, a separação interna dessa tribo ser entre dois grandes times, homens e mulheres, ou seja, essa separação ficar de acordo com o sexo biológico. E que existem tabus de relacionamento entre esses dois grandes grupos dentro de uma mesma civilização. De fato, Freud sinaliza que o que a gente pode chamar hoje de família nuclear, ou seja, essa fragmentação desses dois grandes grupos e essa mistura, começar a se organizar de uma forma diferente, é algo extremamente atual, né? Então, a guerra dos sexos não seria necessariamente uma construção cultural atual, mas senão a gente vem quebrando ela conforme a gente está se misturando mais e mais, que nos povos primitivos é muito mais evidente, muito mais drástico e marcada essa separação. Mas especificamente na passagem, o Freud diz o seguinte: em palavras que pouco se diferenciam da terminologia habitual da psicanálise, Crowley, que é um sociólogo contemporâneo ao Freud, que ele cita outras vezes nesse mesmo texto, Crowley afirma que cada indivíduo separa-se dos outros mediante um tabu de isolamento pessoal e que justamente as pequeninas diferenças dentro da semelhança geral motivam sentimentos de estranheza e hostilidade entre eles. Ou seja, ele está mostrando como esse tabu de isolamento pessoal e é algo, esse sociólogo está percebendo isso nas sociedades, né? Como mesmo dentro de um próprio grupo, o sujeito se apega a coisas individuais para estranhar os seus semelhantes, né? Numa semelhança geral, ele se apega a pequeninas diferenças. Porque é normal a gente pensar essas questões de agressividade e hostilidade em dois grandes grupos distintos. Por exemplo, para utilizar aí a temática da Copa do Mundo, tem as torcidas organizadas de futebol, é natural a gente pensar nas grandes brigas entre dois times distintos, né? É algo que não parece nada novo. Porém, dentro de um próprio grupo, de um próprio time, de uma própria torcida organizada, essas picuinhas internas vão existir. Esse isolamento não fica entre dois grupos, mas chega ao nível do indivíduo, da pessoa, do sujeito, para a gente utilizar uma terminologia mais psicanalítica, né? Então, o Freud, percebendo isso nesse contemporâneo dele, sociólogo, com questões que ele já vinha percebendo também da civilização, ele rebatiza esse termo tabu de isolamento pessoal, no como ele segue: seria tentador perseguir essa ideia do Crowley e derivar desse narcisismo das pequenas diferenças a hostilidade em que todas as relações humanas combate vitoriosamente os sentimentos de solidariedade e sobrepuja o mandamento de amor ao próximo. Ou seja, ele aí rebatiza o termo do isolamento pessoal com uma terminologia que ele já vinha desenvolvendo na psicanálise, essas noções de narcisismo que para ele estavam muito em voga, né? Ele já vinha com a introdução ao narcisismo um pouco antes desse texto, e vem com o desenvolvimento da diferenciação entre o narcisismo primário e secundário, essa questão da constituição do eu, que o Lacan também trabalha isso, a gente pode ver nos 3 tempos do estágio do espelho ali, a formação do eu. Então, para utilizar essa terminologia da psicanalítica, ele chama isso de narcisismo das pequenas diferenças, algo que o colega dele havia observado e ele também queria dar esse embasamento. O que é interessante aí para a gente discutir é isso, né? Essa agressividade, essa hostilidade que mesmo dentro, por exemplo, somos família, não vamos brigar, né? Não, às vezes é dentro da própria família que as brigas são mais inflamadas, né? Então,
para quebrar um pouco essas questões pudicas e culturais de que a agressividade é algo feio, o Freud não necessariamente está chamando a agressividade de feio aqui, ele está marcando como elas são existentes, porque a gente tem que ver, nós como psicanalistas devemos ver o ser humano como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. É uma diferença bem clara e bem marcada nisso. Então eu acho essa escolha desse tema muito feliz, eu acho que é uma escolha de tema muito feliz para essas jornadas, porque permite a gente entrar nessas questões muito interessantes sobre a agressividade, que o Freud trabalhou bastante, o próprio Lacan tem um texto sobre isso nos escritos, né, sobre a agressividade, e para desmistificar um pouco essas questões culturais também e pudicas de uma abominação à agressividade. Sim, a agressividade pode ser muito danosa, mas ela é constituinte, ela pode ser muito vantajosa, também necessária, né? Então, para quebrar tabus, eu acho que foi um tema muito feliz de ser escolhido para essa jornada de 2018. Vai possibilitar pensar muito essas questões das dinâmicas das relações humanas aí na sociedade, né? Eu acho que é um pouquinho essa minha leitura sobre a primeira vez que aparece esse conceito na obra de Freud.